Olá, turma. Boa tarde para quem visualizar agora à tarde, boa noite para quem assistir à noite e bom dia para quem estiver assistindo aí pela manhã, ok? Que é o professor Matheus Victor, professor de matemática, e hoje nós vamos dar uma breve revisão em função, tá certo, turma? Seguinte, definição: sejam A e B conjuntos não vazios, uma relação F de A em B é função se e somente se qualquer elemento de A está associado através de F a um único elemento de B. Nós adotaremos a notação F de A em B, certo? Para indicar que F é uma função que sai de A e parte para o conjunto B, ok? Dessa forma, nós destacamos como essa função f de a em b, certo? É um tipo particular de relação. E nesse tipo de particular, nós temos o seguinte, primeiro ponto, nós temos um domínio, certo? Esse domínio da função, certo? Ela vai ser representada, domínio, certo? Da nossa função f, vai ser o nosso conjunto que nós vamos chamar de conjunto de partida, certo? Então, esse conjunto A, o nosso domínio, ele vai ser o nosso conjunto de partida, ok? Depois, nós temos o nosso contradomínio. Contradomínio. Que nós vamos representar por CD, contradomínio, da nossa função f, e o nosso contradomínio a gente vai chamar de conjunto de chegada, ok? Então, nós temos que esse A aqui, o nosso domínio, vai ser o nosso conjunto de partida, certo? E nós temos que o nosso contradomínio será o nosso conjunto de chegada. Ok, pessoal? Então, seguinte, tendo domínio e contradomínio, todo elemento que nós temos no conjunto A, que é o nosso conjunto de partida, vai existir essa função que vai fazer essa relação, certo? Vai associar um elemento do nosso conjunto A um elemento do nosso conjunto B no contradomínio. E todos esses elementos, certo? Que vão fazer parte que vão fazer relação, vão ser associados de um elemento lá do nosso conjunto A, nós vamos chamar todos eles de nosso conjunto imagem, certo? Então, nós temos aqui um conjunto imagem, ok? Esse nosso conjunto imagem da função, ele é representado da seguinte forma. Nós temos a imagem de uma função f, vai ser igual a um y que pertence ao nosso conjunto B, tal que xy, nosso par ordenado xy, pertence à função. O que é que está querendo me dizer? Eu vou ter um elemento de A, que vai ser x, vai estar saindo do conjunto de partida, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui um conjunto A, e logo nós temos também aqui um conjunto B, certo? Então, vai existir um x aqui, em que nós vamos ter uma função f, fazendo a relação, a associação desse elemento de A, indo para o nosso elemento B, que vai chegar nesse elemento y. Então, esse y aqui, que ele faz parceria, ou seja, ele está associado a um elemento do conjunto A, ou seja, ele pertence a essa função, certo? Então, ele será a nossa imagem. Ah, mas professor, não entendi. Por exemplo, aqui eu tenho x e eu tenho y, certo? Mas, por exemplo, eu poderia ter aqui um x1, um x2, aqui um y1, um y2 e um y3, certo? Então, vamos supor que o meu x1 fosse para o y1 e o meu x2 fosse para o y2, certo? Então, observe o seguinte, o meu A, ele é o nosso domínio da função, certo? E o meu B, ele é o nosso contradomínio da função. Então, professor, quem é minha imagem, certo? A minha imagem vai ser justamente, certo? Esses pontos aqui, ok? Então, esses três pontos aqui do meu contradomínio é a nossa imagem,
de f. Ou seja, todo ponto do nosso contradomínio, certo? A que um elemento do nosso conjunto A está associado, certo? Vamos ver um exemplo numérico para ficar mais prático, né? Lembrando, turma, que aqui é uma revisão do que eu já fiz com vocês em sala, certo? Então, a gente vai começar por essa revisão e aos poucos a gente vai se adaptando, tá certo? E vamos melhorando as nossas aulas, ok? Por exemplo, vou pegar um conjunto M, 1, 2, 3 e 4, certo? E vou pegar também um conjunto N, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, ok? E vou pegar uma imagem, vou dizer que é o seguinte, que nós temos uma imagem, certo? Esse M aqui nós vamos chamar de domínio, nós temos o domínio da função. O N eu vou chamar de contradomínio da função. E nós teremos uma imagem da função, que eu vou dizer aqui, por exemplo, que essa imagem seja 3, 4, 5 e 7. Só para a gente ter uma noção do que vai acontecer com números, tá? Então, o que é que acontece? Nós temos uma função qualquer dada, por enquanto a gente não vai estabelecer quem vai ser essa função, mas na frente a gente começa a trabalhar com ela. E o seguinte, aqui nessa parte, nós vamos ter uma função, certo? E essa função vai ser uma função de m em n, certo? Utilizando aqui da definição, certo? Nós temos uma função, certo? Que vai associar um elemento de m do nosso conjunto de partida para n, que é o nosso conjunto de chegada, do domínio para o nosso contradomínio, certo? Então, o que é que acontece? Vamos fazer aqui o nosso conjunto M, certo? Seja aqui M e seja aqui o nosso conjunto N. No conjunto M, nós temos 1, 2, 3 e 4. No conjunto N, por sua vez, nós temos 3, 4, 5, 7, 8 e 9, certo? E nós temos que o nosso conjunto imagem é 3, 4, 5, 7. Vamos supor que essa função vai pegar o 1 e vai levar no 3, certo? Vamos ter aqui a função que vai estar associando cada elemento do nosso domínio a um respectivo elemento do nosso contradomínio, certo? Vamos supor que o 2 vai levar no 4, que o 3 vai levar no 5, certo? E que esse 4 aqui, ele vai estar indo para o 7, certo? Um exemplo aqui só para vocês visualizarem o que a gente falou nessa parte aqui, tudo bem? Então, olhem só. O que é que acontece aqui agora? Nós temos como domínio 1, 2, 3 e 4. E observem o seguinte, para cada elemento que nós temos de domínio, nós temos um correspondente no nosso contradomínio. O contradomínio é formado por todos os elementos de N, mas a nossa imagem é apenas 3, 4, 5 e 7, né? Vamos dizer assim, os que estão recebendo a flechada, tá certo? Ok, pessoal? Então, sempre, primeiro, outro detalhe. Para ser função, certo? Vamos agora a umas regras do que vai ser e o que não vai ser função. Quando nós temos uma função, para cada elemento do nosso domínio, certo? Nós temos que ter associado, olha só o que a definição nos dizem. Para cada elemento de A está associado através da nossa função f, certo? A um único elemento de B. Ou seja, pessoal, eu não posso ter duas flechas saindo do elemento 1, não posso ter duas flechas saindo do elemento 2, não posso ter duas flechas saindo do elemento 3. Então, para cada elemento do meu domínio, eu tenho que ter uma única imagem, certo? Professor, mas poderia, por exemplo, de dois domínios diferentes chegar na mesma imagem? Pode, certo? Eu poderia ter, por exemplo, o 1 e o 2 chegando apenas no 3, certo? Mas o que é que eu quero dizer a vocês? Para ser função, de cada elemento do meu domínio pode sair só pode sair uma única flecha, ok? Outro caso, observa o seguinte, para cada elemento do nosso domínio, tá bom? Para cada elemento desse nosso domínio, não pode também sobrar ninguém aqui, certo? Ou seja, se eu tivesse um 5 aqui, por exemplo, certo? Se fosse mais ou menos desse tipo aqui, ó. Nesse caso aqui, nós temos que é uma função. É função.
Se eu pegar o mesmo caso aqui, vamos supor 1, 2, 3, 4, só que eu vou acrescentar o 5, vamos chamar esse conjunto aqui de conjunto O, certo? E vamos pegar aqui o mesmo conjunto, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, certo? E 9. Então, observa bem, vou fazer os mesmos links aqui, vou associar cada elemento do meu conjunto O a um elemento de um conjunto P, por exemplo. Só que o 5, vamos supor que ele não tenha correspondente agora em P. Pessoal, esse tipo de coisa aqui não pode acontecer. Se sobrar alguém, certo? No meu domínio, então isso aqui não é uma função. Certo, pessoal? Então, fica bem claro, para ser função, para cada elemento do meu domínio tem que sair uma única flecha, ou seja, eu tenho que ter um único elemento no meu contradomínio associado a esse conjunto M, certo? Ou seja, o meu conjunto de partida. Outra coisa, não vai ser função se de cada elemento do meu domínio sair duas flechas, ou mais de duas. Isso não pode ocorrer, vai deixar de ser função, certo? Ou até fica até um exemplo fácil da gente visualizar. Vamos imaginar que a gente tivesse uma função, sei lá, um f de x igual a x menos 2, por exemplo, certo? Observe o seguinte, se eu fizer para x igual a 4, por exemplo, certo? Nós iríamos ter que f de 4 era igual a quem? A 4 menos 2, isso aqui daria 2, certo? Observem o seguinte, pessoal, se eu pegar esse 4 aqui, sempre que eu substituir nessa função, ele não tem como dar um valor diferente não, certo? Ou seja, para cada elemento do domínio, eu tenho uma única imagem, certo? Pode acontecer o quê? De dois valores do domínio distintos, por exemplo, se eu tiver a função f de x igual a x ao quadrado, como exemplo, certo? Se eu disser para x igual a 4, nós vamos ter f de 4 vai ser igual a 4 ao quadrado, que é 16, certo? Se eu fizer para x igual a menos 4, então nós vamos ter f de menos 4 vai ser igual a menos 4 ao quadrado, que também vai ser igual a 16. Então, observa-se o seguinte, olha bem, nesse caso aqui, nós temos 4 e menos 4 no domínio, certo? E no nosso contradomínio, nós temos aqui o 16. Observe que tanto 4 quanto menos 4 dá 16, certo? Só que de cada elemento do domínio sai uma única flecha. Tem alguém sobrando do domínio? Não. Então, isso aqui é uma função, certo? O que não poderia ocorrer era esse tipo de coisa aqui. Está faltando alguém ser associado do domínio para o contradomínio ou de um elemento do nosso domínio, certo? De um elemento do nosso domínio sair mais de uma flecha. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui com um exemplo, certo? Vamos pegar aqui um exemplo com relação a um gráfico. Vamos tentar montar um gráfico aqui, certo? Só virar aqui para a gente dar continuidade. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um gráfico em que... Vou pegar um outro exemplo aqui, certo? Então, nós vamos ter onde o meu domínio ele vai ser 1, 3 e 5, certo? E nós vamos ter uma função, certo? Em N, que vai ser meu contradomínio, que vai ser 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Eu vou chamar essa função de H, então nós temos uma função de H que sai do nosso conjunto de partida M e vai para N. Então, nós temos uma função H de M em N, certo? Vamos já montar aqui, vamos dar esse gráfico a vocês, e desse gráfico a gente vai montar o nosso diagrama de flecha, vamos determinar o domínio contra domínio, o conjunto de imagem dessa relação, certo? E vamos dizer se essa relação que eu vou colocar no gráfico aqui, ela é uma função de M e N, vamos dizer o porquê, ok? Então, vamos lá. Nós temos um plano cartesiano aqui qualquer, x e y.
Aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 pontos, certo? Vou enumerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vou colocar menos 1 aqui para baixo, caso a gente precise, e vou botar menos 1, menos 2 aqui. Nós vamos ter para cá 1, vamos ter 2, vamos ter 3, 4, 5 e 6 também, certo? Quando o x for 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar esse gráfico para a gente fazer um estudo bem mais amplo do nosso conteúdo de função. Nós temos aqui um ponto 2, certo? Quando x for 3, y vai ser 2. Outro detalhe. Quando x for 3, eu vou colocar aqui 4. E quando x for 5, nós vamos ter aqui um ponto 6, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos construir o diagrama, certo? De flechas dessa relação, ok? Se nós temos uma relação, olha só, de acordo com o gráfico, tá, pessoal? Eu sei primeiramente que meu domínio, certo? É M. Então, meu domínio, M, ele é formado por 1, 3 e 5, certo? Outra coisa que eu estou dando a vocês, eu estou dando o nosso contradomínio, que é N. Então, nosso contradomínio, nós temos 0, 2, 4, 6 e 8. Vou chamar esse contradomínio aqui de N, certo? Então, olha só. No gráfico, quando a gente olha, observe bem, o nosso domínio é o eixo do x. O nosso contradomínio é o eixo dos y. Lembrando que já foi dito em sala que nosso f de x é igual a y, certo? Ou seja, a nossa função aqui, quando a gente quer encontrar o valor dela, é a mesma coisa que y. Então, a gente vai pegar um x nessa função e vai associar ela a um y no nosso contradomínio, certo? Então, observe o que o gráfico faz. Ele pega um valor de x no nosso domínio e leva no nosso contradomínio 2, na imagem 2. Então, 3, ele sai aqui e vem para o 2, certo? O 3 também está indo no 4, olha que legal. E o 5, né, está indo no 6. Pessoal, logo de cara a gente já consegue responder aquele terceiro questionamento que eu fiz. Se a relação de MN é uma função para esse gráfico. Então, a gente já está vendo que não, certo? Ou seja, isso aqui não é uma função, ok? Por quê? Primeiro, tem um cara sobrando aqui no domínio, certo? A definição é bem clara quanto a isso. Para cada elemento do domínio, eu tenho que ter um único elemento no meu contradomínio, ou seja, eu tenho que ter uma única imagem correspondente, certo? Outro detalhe, olha o nosso elemento 3 aqui no domínio. Pessoal, a definição é bem clara, é um único elemento aqui. E o 3 ele está levando em 2, certo? Ou seja, pessoal, isso aqui não é uma função logo de cara, certo? Aí, vamos lá. Quem é o domínio dessa função? No caso, desculpa, a gente acabou de provar que ela não é uma função, né? Mas quem seria o domínio se isso aí fosse uma função? Nós teríamos, lembrando que aqui a gente teria uma relação, na realidade eu chamei essa relação de H, né? Então, aqui seria, só corrigindo, seria H de x igual a y. E aqui também corrigindo, nós teríamos uma função h de x. Sabemos que não é uma função, certo? Mas, até porque a gente respondeu já a terceira pergunta que eu fiz logo direto, né? Para dizer se era uma função ou não. Então, a segunda pergunta que eu tinha feito era o domínio, o contradomínio e o conjunto dessa relação, né? Então, o domínio dessa relação H, ela é quem? O domínio dela, se a gente for pegar aí, nós teríamos só quem? 3 e 5. Certo? Só que observe o seguinte, eu falei para vocês que o domínio é quem? É todo o conjunto de partida. Então, nós teríamos o 1 aqui. Certo? Então, nosso contradomínio da nossa relação H, ela vai ser justamente quem? 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, o nosso domínio é o próprio elemento M, o nosso contradomínio é o próprio conjunto M, e o nosso contradomínio é o próprio conjunto N. E a nossa imagem, certo? A nossa imagem seria quem?
Nossa imagem seria 2, 4 e 6, certo? Observem o seguinte, eu escrevi aqui de forma como foi explicada, mas como foi explicado. Observe o seguinte, se eu pegar o meu domínio são apenas os elementos que são associados, certo? Então, para que isso aqui fosse função, eu não ia ter esse cara aqui, ou seja, meu domínio só ia ser 3 e 5, certo? E outro detalhe, na minha imagem eu não poderia ter 3 elementos, ok? Porque se eu tenho 2 elementos de um domínio, eu tenho que ter apenas 2 elementos correspondentes na minha imagem, certo? Então, analisando isso aqui, mais uma vez a gente prova que esse gráfico aqui abaixo é essa relação H, ela não é uma função. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Além de estar ajudando vocês com relação, então me ajudem aí a divulgar, certo? Se inscrevam para ficar sendo atualizados do que a gente vai vendo no dia a dia, tá bom? E tanto se inscrevam quanto marque lá o sininho para vocês ficarem sendo avisados de quando é que vai tendo as novas aulas. Vou avisando vocês também lá pelo Agenda Edu, tá certo, turma? E se gostou, vão me dizendo aí, dá o like, que é para eu saber o que é que a gente precisa melhorar. Pessoal, comentem, tá? Esses vídeos, que é para a gente poder ir melhorando e vendo o que é que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais as aulas de vocês. Tá bom? Abraço!